Então vamos lá. O tema que envolve o nosso texto é o arrependimento. E o arrependimento é algo que marca o início da nossa caminhada cristã, na nossa conversão. Mas não apenas na conversão, o arrependimento ele marca o ritmo da nossa vida. Nós cristãos aprendemos que o ritmo comum do crente é viver em arrependimento, é abandonar pecado, né? Mudar a nossa mente. E a nossa esperança é que a gente está se tornando aquilo que nós já somos em Cristo. O que isso significa? Significa que quando Cristo morre e ressuscita e nos inclui nessa obra, que foi de uma vez por todas, Ele fez algo em nós. E as Escrituras, o Novo Testamento, ela vai chamar isso de nova criação. Nós somos novas criaturas. E aí existem as promessas, né, que nós vamos ser revestidos de incorruptibilidade, ou seja, não vamos pecar mais, não vamos experimentar mais o que é pecado. Não iremos mais experimentar as consequências do pecado na nossa vida. A gente vai ser glorificado com Cristo. Então, tudo isso, esse pacote da redenção, de transformação da nossa vida e aquilo que um dia a gente vai ser, foi comprado por Cristo na cruz, né? Mas no processo da caminhada cristã, a gente vai puxando desse baú de presentes as coisas que o Senhor já conquistou para nós. E a gente vai vivendo esse processo. Então, e essa dinâmica do Novo Testamento, onde o Novo Testamento promete um monte de coisa, diz um monte de coisa sobre nós, tem uma outra parte disso, que é o fato que, embora ele já diga muitas coisas, ele também proclame que ainda não plenamente. Essas coisas ainda não aconteceram, não se concretizaram. A gente ainda olha para nós mesmos e a gente padece do nosso pecado, do nosso coração, do jeito que é. E o arrependimento ele vem para ser a resposta desse ainda não da vida cristã. Então a gente vai refletir sobre o arrependimento dessa forma e pensar na jornada até a cruz e de que forma essa jornada até a cruz ela é marcada por arrependimento, pelo arrependimento. Então nós estamos caminhando em direção à Páscoa, o período onde a gente celebra tudo que o Senhor fez na cruz. E esse período de preparação, né, nós aprendemos que para perceber, celebrar e abraçar a obra de Cristo na cruz, algo precisa ser feito no nosso coração. A gente precisa ser preparado. Você precisa ser conduzido por Deus. Para você conseguir chegar lá na Páscoa e celebrar tudo que a Páscoa significa para nós. O arrependimento é o caminho para a gente ver a glória de Cristo na sua obra na cruz. E se você pensar no João Batista, a vida inteira dele, o ministério inteiro dele foi marcado por essa mensagem. Preparar o caminho para o Senhor. Preparar o caminho para o Senhor. Então, o povo de Israel precisou ser trabalhado, precisou ser preparado para receber o Senhor Jesus. E, novamente, sem isso, irmão, sem essa preparação, sem essa vida em arrependimento, não há como termos uma visão da glória de Cristo. Nós não conseguimos perceber Cristo. Não temos como celebrar a Páscoa se não trabalharmos o nosso coração, se não nos prepararmos para isso. Né? Porque como é que a gente vai celebrar a morte e ressurreição de Jesus e tudo que isso significa para nós, a igreja, se a gente não consegue enxergar o porquê ela era necessária? Ou seja, a gente não consegue ver o problema no nosso coração, o problema nos nossos familiares, na nossa cidade, o problema sistêmico do mundo. E a gente percebe o problema do pecado em arrependimento, quando nós buscamos arrependimento. Então, nós vamos caminhar para isso, para que o Senhor possa preparar o nosso coração, através do arrependimento. Então esse texto ele vai nos ajudar. Como que a gente pode se preparar para a Páscoa? Enquanto ele está apresentando aqui o dilema de Israel, o dilema do coração do homem, o nosso dilema, diante desse chamado ao arrependimento. E a gente vai ver como Jesus lida com isso, né? Jesus não apenas veio para proclamar a vinda do reino, mas ele proclamou
ele convocou o povo ao arrependimento por causa da chegada do reino. Então a gente vai ver a resposta de Jesus, a forma como Jesus trabalha os nossos corações aqui também. E para a gente partir para o texto e para o primeiro ponto da mensagem, queria que você batesse o olho no texto e percebesse que há dois momentos ali. As nossas Bíblias até têm essa divisão, né, das perícopes. No primeiro momento, há um diálogo entre Jesus e a multidão que estava seguindo ele. E em seguida, Jesus conta uma parábola. E é interessante que Jesus ele sempre apresenta parábolas com a intenção de mostrar uma nova perspectiva daquele mesmo assunto. Então fica com isso em mente. Mas a gente vai começar no primeiro ponto, percebendo como Jesus dialoga com a multidão e como ele propõe que o arrependimento é urgente. O arrependimento é urgente. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem é a urgência do arrependimento. Antes da gente começar no verso 1, eu queria que você desse uma olhadinha a partir do versículo 54 aí, do capítulo 12. Porque quando a gente olha o versículo 1 do capítulo 13, a frase começa assim, naquela mesma ocasião. Então a gente precisa se perguntar, que ocasião é essa? Que momento é esse? Está vindo da onde essa conversa de Jesus? E o momento mais específico, que mais está ligado com essa declaração, é a partir do versículo 54 ali. Na verdade, um pouco antes, desde o começo do capítulo 12, mas eu queria focar nesses dois últimos pedaços ali do capítulo 12, para a gente entender melhor da onde que está vindo essa conversa, qual é o pé que está para Jesus chegar no capítulo 13 e responder dessa forma. Então, o contexto aqui anterior, Jesus começa dizendo, do versículo 54 até o 56, ele contrasta o conhecimento que Israel tinha de clima, do tempo, das chuvas, dos momentos de semear, de não semear, e etc., com a cegueira espiritual deles. Eles não conseguiam compreender que Cristo havia chegado e que com a chegada de Cristo, uma nova era estava raiando no mundo, na história da humanidade. Então ele aponta isso. Vamos ler juntos? Acompanhem junto comigo, na verdade. Versículo 54 até o 56. Jesus disse ainda às multidões, quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover. E assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas. Vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem como discernir esta época? Então essa é a primeira alfinetadinha de Jesus ali nesse povo. Aí segue junto comigo no versículo 54 até o 59. E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Novamente, Jesus deixa claro, através dessa figura de linguagem, que a multidão é culpada de algo. A multidão está devendo algo. E devendo algo a Deus, especificamente. Então Jesus está exortando eles, olha, se acertem com Deus antes do juízo final. Se acertem com Deus, busquem arrependimento enquanto ainda há tempo. Então, naquela mesma ocasião, no versículo 1, capítulo 13, é essa ocasião. Jesus está já começando a exigir daquela multidão uma resposta adequada. Jesus está esperando uma resposta desse povo. E o que a gente vê nesse texto é Jesus reforçando, novamente, aprofundando esse diálogo. Então, o que acontece? Nesse meio tempo aqui, a multidão faz algumas perguntas para Jesus. E dois incidentes são levantados. Como a gente leu, o primeiro deles, a própria multidão propõe, Pilatos, como governante responsável pelo cumprimento da lei, da ordem romana, ele havia agido brutalmente, matando alguns dos galileus enquanto eles ofereciam sacrifícios. Esse é um relato, gente, que a gente não tem registro em nenhum outro lugar da Bíblia e os historiadores da época também não registram nada sobre isso,
Mas o que a gente imagina é isso, é que Pilatos, né, sendo governante, sendo aquele que deveria cuidar da ordem ali, de Jerusalém, de Israel, ele age brutalmente, né? E aí eles pensam, poxa, esse pessoal aí está devendo mais do que a gente. Por quê? Porque olha como eles morreram. Né? Esse é o pensamento da multidão. Eles propõem isso para dizer, olha, será que essa galera aí não devia mais do que eu? Não devia mais do que a gente? E, novamente, Jesus, a gente vai ver a resposta de Jesus, mas Jesus propõe uma outra situação, agora de uma tragédia. Uma torre em Siloé tinha caído e tinha matado 18 pessoas. E, novamente, isso, pela visão da multidão, iria levantar a mesma questão. Será que esse povo aí, que morreu, essa tragédia, que sofreu isso, não é mais pecador do que nós? Esse é o pensamento da multidão. E a resposta de Jesus, ela é enfática nos dois casos. Para a multidão ele responde a mesma coisa, olha, eles não eram mais pecadores. Mas, se vocês não se arrependerem, vocês todos perecerão. E com isso, Jesus ele muda a atenção da multidão para o outro, para si mesmo, para que eles possam ver a responsabilidade que eles têm diante do próprio pecado. Então Jesus diz, eles não eram mais pecadores. Se vocês, entretanto, não se arrependerem de seus pecados, vocês irão perecer igualmente. E essa fala, nós precisamos entender que essa fala não vai de encontro apenas com aquela multidão, com aquele povo, naquele contexto. Essa fala de Jesus, ela vai de encontro com o coração humano. Ela vai de encontro conosco. Porque nós, na mesma situação, nós fazemos esse juízo. Nós pensamos isso também. Poxa, mas o fulano lá, ele está sofrendo isso, aquilo outro. Então, puxa, ele deve estar vivendo na desgraça do pecado, ou ele deve estar devendo muito para Deus. Revela um problema no coração do homem, isso que Jesus está falando. E não é um mero problema de perspectiva, não falta sensibilidade apenas da multidão, de pensar com um pouco mais de empatia, de sensibilidade com a situação desse povo. Não. Existe um problema no coração humano. E Jesus está mirando nesse problema. E esse problema é que nós não queremos encarar o nosso próprio pecado. Essa é a realidade. Essa é a realidade dessa multidão, ouvindo tudo o que eles ouviram de Jesus, esses versos atrás, e agora trazendo essa situação da calamidade, da tragédia. O que eles estão fugindo é da responsabilidade de lidar com o próprio pecado, de se arrepender. E isso não é um problema específico desse povo, isso é um problema do coração humano. O ser humano é assim. Nós somos assim, nós caídos, sem Deus, mortos espiritualmente, somos assim. Nós não queremos encarar o nosso próprio pecado. Nós preferimos tentar cuidar do outro, propor soluções para o outro, do que olhar para nós mesmos e lidar com o nosso pecado. E a gente precisa se ver nessa multidão. Eu e você precisamos olhar, não com uma perspectiva julgadora, assim, poxa, olha só essa multidão, Jesus estava ali diante deles, e essa era a postura do coração deles. Não, gente. Essa é a postura do nosso coração. Essa é a postura do nosso coração. Porque a presença de Jesus aqui, nesse momento, nesse contexto, nessa multidão aqui, exigia uma resposta deles, mas a presença do Senhor nas nossas vidas, a proclamação do Evangelho que ouvimos, ela também demanda de nós uma resposta. Também demanda de nós uma postura diante do que a gente ouviu. E se a gente for sincero conosco mesmo, a gente vai assumir, não, realmente, a gente age assim, igual a multidão. A gente prefere olhar para os pecados dos outros do que tratar o nosso próprio pecado. Então isso denuncia o nosso problema, isso denuncia o nosso próprio coração. Então Jesus ele vai apresentar a urgência do arrependimento
não apenas para a multidão, mas a nós, nos lembrando duas coisas específicas aqui do texto. A primeira delas, todos são culpados. Jesus não faz distinção entre aqueles que morreram numa tragédia ou das multidões que estão ao redor dele, buscando ouvir o que ele está dizendo, buscando ouvir ou ver algum milagre. Jesus não faz distinção. Ele diz o seguinte: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer igual. Isso quer dizer para nós, todos somos culpados. E nós precisamos abraçar essa culpabilidade nossa, essa nossa responsabilidade diante do nosso problema. Você precisa abraçar o seu pecado. Você precisa, no sentido de reconhecer, tá, gente? Abraçar o seu pecado no sentido de reconhecer. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. E isso nos aponta para a urgência do arrependimento. Quando nós entendemos que nós somos culpados, não é meramente uma linha de pensamento, um raciocínio, mas é uma ficha que cai pesada no nosso coração. E a gente entende, eu preciso me arrepender desse pecado. Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso tratar o meu coração. Eu preciso ser limpo, purificado. Só que a gente não vai entender essa urgência enquanto a gente não bater de frente com essa verdade, que nós somos culpados, que nós temos pecado. Então o Senhor nos chama a olhar para nós mesmos, primeiramente. E depois, Jesus enfatiza que a morte trágica e prematura não é a pior coisa que pode acontecer por falta de arrependimento. A pior coisa que pode acontecer é a gente perecer eternamente. É uma eternidade distante de Deus, é eternamente separados da graça. Esse é o maior problema que Jesus levanta para essa multidão e que Ele levanta para nós hoje. Nós precisamos olhar com os olhos fixos na eternidade e desejar o arrependimento genuíno. Porque sem arrependimento, nós perecemos. E Jesus ele levanta essas duas coisas para nos jogar para esse lugar onde a gente leva a sério os nossos pecados. Onde a gente não brinca com os nossos pecados, onde a gente não posterga os nossos pecados. Onde a gente não considera assim que existe muito tempo sobrando. A gente não vai ficar pensando, não, mas só essa semana eu vou continuar aqui. Não, só esse mês. Depois as situações vão mudar, depois minha vida vai mudar, depois vai ter aquelas férias, vai ter aquele momento que eu vou conseguir realmente descansar, voltar à rotina de oração, voltar a ler a Bíblia. E a gente vai fazendo as pazes com o nosso pecado. Enquanto o Senhor Jesus ele nos chama para entender que existe urgência em relação aos nossos pecados, nós devemos nos arrepender. Então a pergunta para nós é, será que a gente está considerando com seriedade e urgência, da mesma forma que Jesus propõe? Estamos lutando, estamos fazendo guerra contra os nossos pecados? Talvez o Espírito Santo possa estar falando especificamente com alguns aqui de algum pecado específico que você fez as pazes. E o convite do Senhor é fazer guerra contra esse pecado, é lutar contra, é assumir consigo mesmo e talvez com algum irmão, um pastor, um presbítero, que você está lutando. Assim, eu estou lutando contra isso. E quando a gente compartilha isso uns com os outros, isso nos ajuda a não voltar atrás na nossa resolução. Mas o que a gente precisa entender, gente, é que diante da presença do Senhor, é exigido de nós uma resposta. Da mesma forma que essa multidão estava aqui ao redor de Jesus e Jesus estava pedindo deles, demandando deles uma resposta adequada, o Senhor aqui no nosso meio também pede uma resposta adequada. E essa resposta é considerar o arrependimento como urgente, como necessário. Mas passando para o segundo ponto, como que a gente faz isso? De que forma que a gente considera o arrependimento urgente na nossa vida? Quais são os passos? Como é que a gente dá o primeiro passo? Como que a gente decide? Como que a gente efetua isso? E nesse segundo ponto eu quero trabalhar isso, a busca por arrependimento. Como que isso acontece? Qual que é os passos práticos que esse texto pode nos ensinar sobre isso? Então eu queria que você olhasse para essa parábola
E a gente vai abordar essa parábola de duas formas. Essa primeira parte, a gente vai abordar a parábola de forma um pouco mais superficial, de forma um pouco mais compreendendo as figuras de linguagem que ela lança para nós e o que ela pode ensinar para nós a respeito do arrependimento, a respeito da busca por arrependimento. E a gente vai ver essa parábola de forma geral e simbólica. Aí em seguida a gente vai ver o real significado dela, mas eu queria que a gente tomasse um tempo para olhar essa parábola e nos perguntar como que ela pode nos ensinar sobre essa busca necessária de arrependimento. Então o que a gente tem aqui, como a gente já leu, é uma figueira numa vinha que não dava frutos há 3 anos. E em resposta a essa esterilidade, fica claro no texto que essa figueira precisa ser tratada, precisa ser cuidada, né? E a proposição ali é que até que eu escave ao redor dela e ponha estrume, ou seja, algo precisa ser feito. Então, essa parábola, de forma bem superficial, ela nos ensina que para o nosso coração frutificar arrependimento genuíno, algo precisa ser feito. O texto aponta isso de forma clara. A gente precisa entender, a terra do nosso coração, ela precisa ser batida, ela precisa ser trabalhada, mexida, revirada, tratada. Precisa ser mudado o ambiente ali dela, alguma coisa precisa fazer para que frutos possam ser gerados. Então eu queria que você pensasse isso. Primeiramente, pensa nessa figueira como seu coração. Então nós precisamos, primeiramente, encarar uma realidade, gente. E a realidade é que nós somos infrutíferos no que diz respeito ao arrependimento dos nossos pecados. Essa é a primeira coisa que fica clara no texto, é que a figueira ela é infrutífera, ou seja, o nosso coração é infrutífero. Nós somos pecadores, nós somos acostumados com os nossos ritmos, práticas, hábitos ao redor do pecado. Nós estamos, se a gente for extrapolar, talvez a gente está acostumado com pecados sistêmicos da nossa cidade, injustiças que acontecem. A gente convive com pecados, tanto nosso quanto dos outros, de forma muito natural. Obrigado. E o que isso significa? Isso significa que o nosso coração é naturalmente infrutífero. Eu acho que o que isso ensina para nós é que a gente precisa abandonar essa premissa de que você quer arrependimento, naturalmente. Porque naturalmente o seu coração não vai querer isso. Naturalmente, sem uma obra do Senhor, o coração humano é incapaz de gerar frutos de arrependimento genuíno. E enquanto a gente não assumir que isso é verdade, meus irmãos, nós não vamos nos mover em direção a uma saída, a uma resposta. E a segunda coisa que a gente precisa compreender é como, então, nós tratamos o nosso coração infrutífero. Na parábola, o cuidador ele escava ao redor dessa figueira e ele faz isso para que a água, quando é regado ali, pudesse acessar as raízes mais facilmente. E no lugar onde tinha essa terra, é colocado estrume, ou seja, é colocado algo que é rico em nutrientes, nutrientes necessários para que haja frutos, para que gere frutos. E diante disso, gente, eu acredito que nós precisamos colocar em contraste o nosso coração e também perceber quais são os movimentos que a gente deve fazer, quais são os movimentos que a igreja faz. E eu queria puxar com você um texto de Gálatas. Se você puder abrir Gálatas 6, são só 2 versos. Paulo está falando aos Gálatas aqui, ele propõe um princípio espiritual que é muito importante. Muito importante. Gálatas 6, 8 e 9, o texto diz assim: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Novamente, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção.
Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O contexto não é o mesmo, Paulo não está falando da mesma coisa que o nosso texto aqui, mas ele joga um princípio, e eu acredito ser um princípio da vida espiritual. Paulo está falando como a gente experimenta transformação no nosso coração infrutífero. Como que o nosso coração pode começar a frutificar a vida? Como que ele pode parar de ser estéril, de ser infértil e gerar vida, fluir vida? E aí o princípio é esse, que o coração fértil é aquele que é semeado no Espírito, continuamente. O coração fértil é aquele que é semeado no Espírito continuamente. Então, esse princípio de Paulo nos ajuda a entender que se a gente alimentar a nossa carne, por um lado, a nossa velha natureza, o nosso pecado interior, a nossa carne, o fruto disso na nossa vida prática, no nosso dia a dia, vai ser corrupção, pecado, sujeira. E aí isso significa que nós precisamos compreender que isso é um princípio da vida espiritual. Isso não é se, não é uma condicional, é realmente assim, é um princípio que define como funciona o coração humano. Se nós dermos vazão para a nossa natureza corrupta, seja em pensamentos, desejos, vontades, conversas, conteúdos que a gente consome, hábitos, rotinas, o que a nossa vida vai gerar vai ser a mesma coisa, corrupção, iniquidade e pecado. Então algo precisa mudar. A segunda coisa sobre isso é que a nossa carne, a velha natureza, ela não pode gerar nada além da corrupção. Quando Paulo diz isso, quem semeia na própria carne, da carne colhe corrupção, ele está dizendo o seguinte, olha, a nossa carne só gera isso. A gente precisa entender isso. Não há outra possibilidade, não há uma alternativa C ali para isso ou B. Confiar em nós mesmos não é a resposta de Deus para o problema do nosso pecado. Confiar na nossa força, nos nossos esforços, não é a saída. Porque todos os nossos esforços, eles são vãos se não forem empoderados pelo Espírito Santo, se não forem trabalhados pelo Espírito Santo. E aí, por fim, a terceira coisa que esse princípio nos ensina é que o Espírito Santo é a única fonte real de vida eterna, de vida. E isso nos aponta para o Senhor e sua obra em nosso coração. Esse princípio nos joga nesse lugar onde a gente escolhe confiar na obra do Espírito Santo e nos santificar, em trabalhar o nosso coração. Essa é a única real possibilidade de redenção e transformação, de santificação nos nossos corações. É a gente semear no Espírito. É a gente semear no Espírito. E aí o que isso significa na prática? Na prática, gente, semear no Espírito é semear, praticar as disciplinas espirituais. É os meios de graça. É você habitar os meios de graça. Os meios de graça, e as disciplinas espirituais, elas às vezes são definidas com um monte de coisas, como um monte de práticas. Mas eu queria, para ajudar a gente, pensar nelas como 3 simples coisas principais. Palavra de Deus, oração e comunhão com a igreja. Então, com isso, a gente define objetivamente o que significa preparar nosso coração para que a gente possa frutificar em arrependimento. Essas práticas, elas não foram criadas por nós. Não foi o homem que inventou a oração, não foi o homem que inventou a palavra, não foi o homem que inventou a comunhão dos santos. Essas práticas, elas são dádivas de Deus para a humanidade. Deus, o Senhor Jesus Cristo, como fonte de toda a graça, Ele desenhou, Ele criou meios para que nós possamos acessar essa graça dele. E a gente precisa compreender que essas obras não são nossas. Elas são dádivas de Deus, e pela presença do Espírito Santo nos nossos corações, a gente pode
habitar esses meios de graça, viver essas práticas, de forma com que se torne rotina, se torne hábito no nosso dia a dia, a gente passar tempo com o Senhor em oração, a gente se aprofundar na palavra, a gente meditar nas Escrituras dia e noite, e a gente experimentar da comunhão que proporciona graça para nós. Então, essa parábola, de forma, como eu falei, simplista ainda, numa perspectiva simplista, ela nos aponta isso. Algo precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Gente, Deus deixou para nós esses hábitos, essas práticas, essas disciplinas espirituais. Nós precisamos entender como certo que se nós praticarmos essas disciplinas espirituais no Espírito Santo, dependendo do Senhor, dependendo do agente da transformação, a gente vai acessar a graça de Deus, a gente vai ser transformado. Deus deixou um meio para nós, Deus deixou um caminho para nós. Então nós precisamos engajar com esses meios, viver uma vida dedicada à leitura da palavra, meditando nas Escrituras, se encontrando com o Senhor todos os dias em oração, vivendo a vida na comunidade da aliança, deixando os irmãos intervirem na nossa vida, entrarem no meio, falarem coisas, agirem na nossa vida. Porque através disso tudo, o Senhor proporciona graça para nós. E essa graça nos impulsiona para arrepender dos nossos pecados, para sermos santificados, para sermos transformados. Nós precisamos entender que não existem atalhos para a graça de Deus. Deus deixou um caminho, é esse caminho, irmãos, onde a gente cresce semeando no Espírito. Amém? Vocês estão comigo? Passando para o último ponto, gente, nós já vimos a urgência do arrependimento, a busca pelo arrependimento, e por fim, eu queria mergulhar mais fundo no significado dessa parábola para a gente entender que realmente sem Cristo não há possibilidade de arrependimento. Então, quando a gente olha para essa parábola, a gente precisa entender o contexto que Jesus está falando ela. Jesus está agindo ministerialmente em Israel. Isso fica claro ao longo dos evangelhos. Jesus ele está trabalhando com o povo de Deus. Jesus está em missão para com a nação de Israel. Jesus não vai para os gregos, ele não vai lá trocar ideia com os filósofos, ele escolhe o seu campo de ação aqui aos judeus. Então, tudo que Jesus fala, todas as falas de Jesus, todas as parábolas, tudo que ele faz é uma expressão dessa missão com a nação de Israel. E com isso a gente entende que essa parábola é uma parábola nacional sobre Israel. Jesus está falando sobre uma nação inteira, ele está falando sobre o coração de uma nação inteira. E o que Jesus está dizendo especificamente, né? Israel é comparado com essa figueira infrutífera, e isso, os profetas do Antigo Testamento já comparavam Israel com uma vinha, Israel com uma figueira, e Israel, como essa figueira aqui da parábola, por 3 anos falhara na produção de frutos. Assim, o dono queria cortar essa árvore, questionando por que ela está nessa terra, ocupando espaço. E quando a gente olha para o texto original, para o grego, ele dá a entender, na forma da construção dessa parábola, que existe maior possibilidade da figueira não dar fruto nesse 1 ano que é pedido para se estender, do que possibilidade de dar fruto a partir dessa nova tentativa. Se em 3 anos ela não deu fruto, é muito improvável que nesse 1 ano ela vá dar fruto. Ainda assim, o vinhateiro ele pede para que se estenda a misericórdia diante da falta de frutos. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está apontando para a história de fracasso de Israel. Israel fracassou em produzir os frutos que Deus esperava de Israel. Vez após vez. A história de Israel, ao longo das Escrituras, tem altos e baixos, mas ela nunca chega no ápice da vontade de Deus, do desejo de Deus. Então o que isso significa? Isso significa que Israel não conseguia gerar esses frutos. Israel era infrutífera. E ele aponta, olha, o tempo de julgamento está chegando.
tempo da gente pedir contas está chegando. E eu acredito que esse momento é a própria presença de Jesus em missão. O próprio Deus, depois de vários reis fracassarem, depois da nação se envolver com idolatrias, com prostituição cultual, desobedecer às ordens do Senhor, de caminhar por caminhos que o Senhor não tinha proposto, o próprio Jesus precisa vir. E é interessante uma nota de um parênteses aqui, a gente precisa ver isso como o único plano de Deus sempre foi esse. Não teve um plano B no bolso de Deus, assim, tipo, olha, se falhar, daí você vai. Não, esse sempre foi o plano. Mas o Senhor, Ele conta essa história para deixar claro para nós que o coração humano não consegue sozinho. Nós não somos suficientes, gente. Israel não era autossuficiente. E Israel aponta não apenas para si mesmo, mas para a própria incapacidade humana. Israel aponta para a humanidade, falhando, vez após vez, continuamente diante do Senhor. Eles tinham Moisés, a lei, os profetas, eles tinham a aliança com Deus, mas ainda assim, no que dependia deles, eles sempre falhavam. E essa parábola, apontando para Israel, ela também aponta para a incapacidade humana frente ao abismo intransponível que existe entre nós, seres humanos, e a vontade de Deus. Então, Jesus está querendo mostrar esse cenário para nós. Ele está querendo apontar esse cenário. Ele está dizendo para essa multidão, olha, vocês precisam ver esse abismo, vocês precisam ver que vocês não conseguiram pular, vocês não conseguiram alcançar a vontade de Deus, vocês não conseguiram viver tudo aquilo que Deus sonhou para vocês como nação. E isso, como eu falei, aponta para a humanidade como um todo. E com isso, Jesus está demandando uma resposta. Novamente, Jesus insiste. É preciso uma resposta. No capítulo 12, nos últimos versos que a gente leu, quando Jesus diz assim, hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? Ele está falando dessa época propícia, oportuna, para responder. Jesus estava ali com eles, Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava operando, Jesus estava se manifestando. O tempo era chegado. E eu queria novamente partir para um outro texto, 2 Coríntios 3, se você puder abrir junto comigo, o último texto que a gente vai abrir diferente. Porque esse texto, ele explica para nós o que aconteceu com Israel e também ajuda a gente a entender o que acontece com o nosso coração. 2 Coríntios 3, nós vamos ler os versos 14 ao 16. 2 Coríntios 3, 14 ao 16. Acompanha junto comigo aí. Mas a mente deles, da nação de Israel, se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então, Paulo nesse texto de 2 Coríntios, Paulo está explicando esse dilema. Embora eles tivessem Moisés, os profetas, a Torá, a lei, a nação como um todo permanecia com o coração endurecido. Eles não conseguiam responder ao Senhor. Existia um véu no coração deles. E fica claro no texto que é só em Cristo, só com a chegada do Senhor Jesus, com o Messias de Deus, que a nação de Israel consegue gerar os frutos que Deus espera. E da mesma forma nós também. É só em Cristo que nós podemos experimentar frutos genuínos de arrependimento. Os esforços da nação de Israel eram inúteis. E os nossos também são sem Cristo. Só que nós precisamos entender uma coisa, gente. Junto com essa parábola, apesar dela apontar um problema
e dizer assim, olha, o tempo está acabando, e Jesus dizer essa parábola demandando uma resposta, o que está acontecendo também é que Jesus está abrindo uma janela de oportunidade nova para o arrependimento. Ou seja, apesar do histórico de esterilidade, a parábola também aponta a possibilidade de haver frutos. Aponta para um futuro onde, olha, pode ser que gere frutos. E o que isso significa para nós é que a presença de Jesus é essa possibilidade do impossível. A presença de Jesus ali, com aquela multidão, e a presença de Jesus nos nossos corações, na nossa vida, a chegada do Evangelho na nossa vida, é essa possibilidade. Onde agora o impossível, ele pode acontecer. Onde aquilo que havia um histórico de infertilidade, de problema, de vez após vez queda, vez após vez pecado, existe uma esperança sendo proposta aqui. Da mesma forma que essa parábola anuncia a advertência do juízo, ela também dramatiza a possibilidade, a esperança de salvação. Então nosso coração se alegra com isso. O advento de Cristo, a chegada do Evangelho, embora anuncie para nós, olha, vocês precisam de um Salvador, vocês estão com problemas, vocês têm pecado, anuncia também para nós, olha, existe esperança de transformação, de salvação. Agora, a questão, irmãos, é que muitas vezes nós pensamos, nós achamos que, pelo fato de nós já termos tido contato com Cristo, contato com o Evangelho, nós pensamos assim, poxa, então está tudo certo, está resolvido. Só que a verdade, irmãos, é que o nosso coração caído, ainda não salvo por inteiro, possui essa mesma raiz de incredulidade que essa multidão estava mostrando para Jesus. Então, existe uma raiz de incredulidade no nosso coração, por causa da queda, por causa da nossa morte. E mesmo que a gente tenha ouvido o Evangelho, a gente experimente a presença de Jesus, a gente viva a comunhão com os irmãos, a gente ora, a gente jejua, a gente lê a palavra, nós vamos entender uma coisa. A gente sempre vai precisar combater essa raiz de incredulidade. Incredulidade contra o que especificamente? Contra o Evangelho. Contra a mensagem do Evangelho. O nosso coração, ele sempre falha nisso, irmãos. É na fé, nos falta fé. Nos falta fé para crer que o Evangelho propõe é verdadeiro. Nos falta fé para compreender que Cristo em nós, através do Espírito Santo, é tudo que a gente precisa. Então, para a gente experimentar arrependimento genuíno dos nossos pecados, nós precisamos de Cristo continuamente, todos os dias. Precisamos continuamente nos apegarmos ao Evangelho. Isso significa deixar de confiar na nossa própria força, na nossa própria carne. O problema é que às vezes a gente faz muitas coisas na vida cristã e a gente acerta. E a gente pensa, poxa, eu consegui. Aquele dia aquela semana, aquela época da minha vida, eu fiz tal coisa e deu certo. E aí você novamente cai nessa incredulidade, novamente cede a essa raiz de incredulidade, mas o Senhor nos chama, através dessa parábola, através desse texto, para a gente encarar a verdade de que, sem Ele, o nosso coração, ele permanece infrutífero. Nós não conseguimos gerar os frutos de arrependimento. E isso que eu estou falando agora, sobre depender do Evangelho, depender de Cristo, se complementa com o que eu falei no segundo ponto, da busca por arrependimento. Porque às vezes a gente confunde os meios de graça, as práticas das disciplinas espirituais, a gente confunde elas como fonte de graça. Já parou para pensar nisso? Que a gente às vezes considera que a prática em si é o que gera a graça? É a fonte da graça?
Só que o ensino do Novo Testamento deixa claro que eles são meios de graça. Nós não podemos confundir a prática das disciplinas com a fonte da graça. A fonte da graça é o Senhor Jesus. É Cristo. Ele é a fonte da graça, a única fonte da graça. E isso significa, irmãos, que nós vamos ser tentados a confiar na nossa oração. Você vai ser tentado a confiar no seu jejum. Você vai ser tentado a pensar assim, poxa, mas eu vou fazer de tudo. E daí algo vai acontecer no meu coração. Não. É contraditório, é um paradoxo. A gente faz, mas a nossa esperança não está no que a gente está fazendo. A nossa esperança está no Cristo, que é a fonte da graça. É aquele que gera a graça nos nossos corações através dessas práticas que nós habitamos. Então nós precisamos, para a gente concluir, abraçar o Evangelho, gente. Porque a mensagem do Evangelho, ela anuncia isso para nós o tempo todo. Deus precisou vir. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus precisou vir. Cristo, o Deus que é plenamente homem, plenamente humano, precisou vir até nós. Viver uma vida perfeita de obediência, cumprir todos os requisitos de Deus, para então morrer, ressuscitar e efetuar uma salvação para que nós pudéssemos ser salvos. E o convite para nós é para a gente confiar no Evangelho. Somente no Evangelho. Apenas no Evangelho, apenas em Cristo, somente em Cristo. Eu queria ler o versículo 18 de 2 Coríntios 3. Para a gente orar. Esse texto tem falado muito comigo. O texto diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Tem um teólogo do século XVII, John Owen, eu gosto muito dele, ele tem servido meu coração demais. Sobre esse texto ele diz que ver a glória de Cristo pela fé é a chave para a nossa transformação à imagem de Cristo. O texto está dizendo para nós que, a partir do momento que o véu é tirado, quando nós cremos em Cristo como Senhor, Salvador, suficiente, o que acontece é que nós somos inseridos nesse ambiente onde nós vemos a glória de Cristo. E a visão da glória de Cristo pela fé é o que gera essa mudança em nossos corações. É o que transforma o nosso ser. É o que age dentro de nós. É o que nos reaviva, nos transforma. E para concluir, gente, nós precisamos perceber uma coisa desse texto. A multidão daquele texto não respondeu ao chamado ao arrependimento, porque objetivamente ela não estava vendo a glória de Cristo pela fé. Eles estavam cegos para a glória de Jesus. Eles estavam vendo Jesus, mas eles não estavam maravilhados. Eles estavam falando com Jesus, mas o coração deles não ardia. Eles não estavam vendo a glória de Cristo pela fé. Então, para nós concluirmos, a nossa necessidade nós precisamos ver a glória de Cristo. Para nos prepararmos para a Páscoa, para aprender a viver uma vida de arrependimento, nós precisamos ver a glória de Cristo. Se você pensar até no que a gente faz na Páscoa, o que a gente faz na Páscoa? A gente celebra quem Cristo é e o que Ele fez na cruz. Ou seja, nós juntos colocamos uma lente nos nossos olhos onde a gente está fixo na realidade de quem Cristo é, do que Ele fez. Ou seja, nós estamos contemplando a glória de Cristo pela fé. Só que, gente, nós precisamos nos preparar para isso.
Nosso coração precisa ser trabalhado, precisa ser afofado pelas mãos de Jesus. Jesus precisa mexer no nosso coração, para que quando Ele aparecer na nossa frente, ser exposto a nós, nós possamos ver a glória dEle. Que a gente possa, irmãos, ter essa convicção de que para a gente experimentar arrependimento, para a gente experimentar essa preparação até a Páscoa, para a gente viver tudo que a Quaresma propõe para nós, que a gente possa compreender de fato, olha, a gente precisa ter uma visão de Cristo. Uma visão de Cristo. A gente precisa de uma visão de Cristo. Precisamos de Cristo. Vamos orar, irmãos?